Os acidentes de viação são uma das maiores preocupações da atualidade e causas de mortes no país. O Contacto Direto visita os serviços de ortopedia da maior unidade hospitalar de Moçambique para conversar com o médico-chefe deste serviço, que sofre muita pressão nos últimos tempos. De fato, é difícil dizer quantos, de forma estatística, quantos doentes recuperam por semana, por mês ou por ano, que são vítimas de acidente de viação. Pronto, o que está a acontecer é que os acidentes de viação, agora, com muito mais aparência dos acidentes de moto, é um fenômeno que nós não tínhamos no passado, mas a partir de uma certa altura, a cidade passou a ganhar os mototáxis e, consequentemente, o número de acidentes por acidente de moto está aumentando. A pressão do número de vítimas de acidentes de viação subiu de forma drástica. O tempo de recuperação depende da situação de cada paciente. Agora, o período de recuperação desses doentes, isso depende do trauma de que cada um sofreu, naturalmente. Se o trauma é leve, tem uma lesão simples, uma fratura simples, por exemplo, fratura da perna, então, numa primeira fase, internamos para evitar complicações imediatas, com uma tala, uma mobilização com uma tala. Então, depois de uma semana, de princípio, damos alta já com gesso completo. Isso talvez seria a situação mais leve, mas existem situações graves que nos obrigam a fazer cirurgias. É o caso de fratura do tornozelo. Temos alguns doentes que são fratura do tornozelo com luxação do tornozelo. Então, reduzimos, mas como são fraturas instáveis, temos de operar. Então, esses estão à espera. Alguns já foram operados de fora. Mas casos graves ainda envolvem fraturas expostas, inclusive, né? Onde é feridas grandes, com a exposição dos ossos. Então, esse período tem um período de recuperação muito lento, porque tem que tratar primeiro da ferida, depois dessa ferida, fechar a ferida com um cheiro de pele e, no fim, tratamento definitivo da própria fratura. Muitas vezes a cirurgia é feita já na entrada da urgência. Fazemos a limpeza cirúrgica, areia, pedra, inclusive, ou o resto de roupa na ferida. Então faz uma limpeza exaustiva cirúrgica no primeiro dia, logo à entrada, e reduz a fratura e mobiliza-se com o fixador externo. Mas tem lá uma ferida muito grande. Leva tempo, então temos que ter tempo para essa ferida granular e quando fechar e tratamos da fratura definitivamente. Então, depende de se tiramos o fixador ou colocamos gesso. Os doentes levam seu tempo, mas depois vão para casa. E outros casos ainda são fraturas nem que seja fechada do fêmur. Essas são talvez o osso mais pesado, mais longo, que é fraturado durante esse acidente. Então, esses muitas vezes temos que fazer cirurgia definitiva, ok? Mas pronto, não é enfermaria, como disse, são 200 camas, mas são praticamente, nós temos até hoje, acho que são 150 pacientes que estão internados. Grande parte desses doentes são fraturas que precisam de ser operadas. Então, pronto, temos que priorizar naturalmente, não podemos fazer de forma arbitrária, temos que fazer uma espécie de organização. Os doentes entram, são avaliados, são feitas entre consultas com os anestesistas, faz-se a análise do sangue. Se há necessidade de pedir sangue, pede sangue nessa altura, faz a transfusão, depois se leva à sala. Durante a sala, talvez precise da transfusão de sangue, em alguns casos mesmo depois da cirurgia. Então, esse leva algum tempo a recuperar, porque depois da cirurgia tem que ser controlado, fazer o de controle se está tudo bem ou não. Mas basta fechar a ferida e não mostrar tendência a infecções ou complicações outras, damos alta a esses pacientes também. Quando isso é média, um doente pode ficar na enfermaria entre 3 dias ou mesmo 2 meses, depende da situação de cada um desses doentes. Mas, de um modo geral, o processo de recuperação é longo. Infelizmente, o tratamento é longo e a recuperação também é muito lenta. E, como disse, acidentes de viação, sua maioria são pessoas jovens, sobretudo esses que vêm agora com vítimas de acidente de moto, são jovens. Quando é mão de obra laboral, tem uma idade laboral. Não podem trabalhar, e alguns deles até fazem esse trabalho como seu ganha-pão, né? Sustentam a família fazendo esse trabalho de taximoto. Quando se envolve em acidentes, naturalmente é um déficit muito grande para a família. O tempo de recuperação é longo. Enquanto ele está a recuperar,
A família também pode passar mal por causa de exatamente dessa situação. Então é uma situação difícil para nós, que nós não temos condições para responder imediatamente àquela solicitação. Daí que cada doente que entra leva o seu tempo até chegar à fase de tratamento definitivo e dar alta. O grau de sinistralidade rodoviária leva à intensificação das campanhas de sensibilização aos condutores nas estradas. Nós desenvolvemos essas ações de sensibilização. Nós sabemos que estamos a aproximar a quadra festiva, onde o índice de acidentes, sempre que se aproxima o final do ano, ele cresce. Nós viemos aqui a demonstrar, a chamar a razão a todos os condutores que se apresentam, a cumprirem com aquilo que são os preceitos, que são as regras de trânsito. Muitos condutores, eles estão pressionados com a pressão social e estão numa velocidade em que acabam excedendo a velocidade. Por isso, nós desenvolvemos essa ação como reguladores, em conjunto com os nossos parceiros da Polícia de Trânsito, sempre a demonstrar aos condutores porque devem cumprir as regras de trânsito, respeitar os limites de velocidade, respeitar a lotação, não conduzir sob o estado de embriaguez e muito menos de fadiga. Daí que teremos resultados satisfatórios na redução do índice de acidentes na província de Maputo. Essa ação não termina por hoje. Isto é uma ação contínua e vai se desenvolver até o final do ano e continuamente. Por quê? Porque os acidentes não param. A pressão continua e nós vamos ter que fazer a nossa parte até onde pudermos. Porque quando há acidente de viação é uma preocupação generalizada. Existem várias infraestruturas privadas, assim como no Estado, são vidas humanas que são perdidas por causa do desrespeito das regras de trânsito. Agora é muito importante cada condutor, quando estiver em circulação, abster-se do consumo de bebidas alcoólicas, respeitar o limite de velocidade e respeitar, sobretudo, os agentes da autoridade que se encontram na via pública, a facilitar com que o trânsito flua da melhor forma. E para obtermos um resultado positivo, é preciso que haja a participação ativa de toda a sociedade, aceitar aquilo que diz respeito às regras elementares do trânsito e respeitar, sobretudo, aquilo que está plasmado no Código de Estrada. O comportamento dos chapeiros na via pública também deve ser alvo de sensibilização. A empresa municipal de transportes públicos da Matola faz uma nota crítica sobre o cenário. De nada adianta nós termos autocarros cheios na estrada e nada adianta nós termos infraestruturas de qualidade se não tivermos educação cívica. O que nós vivemos em muitos locais a nível das nossas cidades, Maputo e Matola, não é mais falta de infraestruturas como estradas, mas é também indisciplina dos nossos motoristas. Nós não estamos numa ilha, nós estamos fora disto, que são excessos de velocidades, ultrapassagens, paragens mal concebidas, desrespeito à polícia de trânsito, desrespeito aos reguladores de trânsito. Isto também agudiza a falta de transporte, isto também agudiza tanto o congestionamento. Tanto falo do setor, mas também os automobilistas em geral. A dada altura, a dada hora, nós vivemos aqui uma autêntica anarquia. Portanto, temos automobilistas que não respeitam a polícia de trânsito, não respeitam o regulador, não respeitam o peão, não respeitam o outro motorista. Então, isto tudo faz com que o setor de transportes, ou que haja falta de transporte. O presidente do Conselho de Administração da ETM não esconde a sua insatisfação quanto a esse aspecto, defendendo a mudança urgente. A nível da cidade de Matola já se pratica. O comando provincial tem estado a liderar essas operações. Já há esta prática. Agora o que acontece é que nós, os automobilistas, temos que abraçar os atores, neste caso que são os camionistas, as empresas de transporte de cargas, nós transporte de passageiros, os semicoletivos. Temos que aderir, temos que respeitar a polícia. Nós temos que respeitar a polícia. Mascantrene, temos que respeitar a polícia. João Mateus, temos que respeitar a polícia. Show Praia, temos que respeitar a polícia. Todo lado. Se a gente não respeita a polícia, é um caos. Quem não respeita a polícia, não respeita as regras de trânsito. É complicado. Excesso de velocidade. Nós temos que respeitar os limites de velocidade. Enquanto isso, a abordagem da Polícia de Trânsito tem como alvo principal os chapeiros. Passageiros, como estão?
nós também estamos bem, estamos aqui para conversar com os senhores, porque estamos preocupados com o maior índice de acidentes de viação que ocorrem aqui na nossa província. E que por vezes nós, passageiros, é que incitamos que isso aconteça. Por que digo isto? Saem tarde de casa, chegam ao terminal, embarcam no veículo e depois obrigam o condutor a empreender maior velocidade, os vulgos chapitas. Não vamos fazer isso, senhores condutores, senhores passageiros, digo. Porque ao incitarmos o condutor a empreender velocidade, colocamos a nossa integridade física em causa. Então, depois que desembarcarem no veículo, quando chegarem nas vossas paragens, certifiquem-se de parar na berma ou passeio. Olharem primeiro para o lado direito, depois para o lado esquerdo. Repetir o processo, olhar para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Depois de certificar que ali naquele local não tem nenhum veículo ou o veículo está distante, podem fazer a vossa travessia de uma forma rápida e reta. Em nenhum momento os senhores devem atravessar de uma forma lenta só porque estão na passadeira. Não podem fazer isso. Porque o carro que está longe vai chegar lá e vai vos atropelar. Então atravessem de uma forma rápida e segura, não usem telemóvel a atravessar, não atravessem de mãos dadas. E também vos aconselho a não embarcar em veículos superlotados. Os senhores estão a verificar que o carro está cheio e diz que não, eu vou embarcar. Os passageiros também têm direito à multa. O passageiro que embarca num veículo superlotado leva uma multa do trajeto mais longo, multiplicado por 5, e é obrigado a desembarcar do veículo. Então, aconselhamos a não embarcarem em veículos muito cheios. Então, agradecemos a atenção, bom dia e um ótimo final de semana. Muito obrigado. Por trás da recuperação dos sobreviventes de vários tipos de acidentes, estão também os médicos que buscam dar resposta às vítimas até o regresso ao convívio familiar. Pronto, falar de condições de trabalho é amplo, ok? Falamos de condições de trabalho, também falar da própria infraestrutura como tal, que não é o nosso caso. Nós estamos no serviço de urgência, é um serviço que inaugurou-se há meses, porque estava em reabilitação. Temos salas condignas, com ar-condicionado, mas podemos no outro campo, material para diagnóstico, então, aí temos desafios. Há momentos que os nossos aparelhos estão avariados, e para um médico trabalhar adequadamente, ele precisa que o processo, o fluxo seja rápido. Atender o paciente, pedir um exame, o exame é realizado e tem os resultados, interpretou, tomou uma decisão. E quando não tem mais atempadamente, a tempo inteiro, de todo momento, isso de certa maneira frustra ao médico. Então há momentos em que não temos ruptura de reagentes, para algumas análises, temos avaria de um equipamento e por aí em diante isso frustra o utente. Agora, podemos ir no outro campo de bem-estar no serviço, podes falar de comida. Temos comida, a qualidade que temos, e os médicos, assim como os outros profissionais do serviço de urgência ou no hospital no geral, eles podem se beneficiar da comida do hospital. Enfim, mas o mais agravante é essa ruptura, às vezes, que tem tido, porque não posso mentir que de janeiro a dezembro sempre temos reagentes, sempre temos equipamento em dia. Então, esses momentos, às vezes, frustram ao funcionário. E déficit de pessoal, às vezes, há uma sobrecarga. Nós, em particular, como serviço de urgência, não temos recursos humanos suficientes e sobrecarrega. E também indo para um outro campo, aquilo que é o desenvolvimento profissional do funcionário, tem que mudar de carreira. Temos problema de mudança de carreira já há 4 anos que não se muda de carreira. E pronto, a expectativa do funcionário é essa: se ele estudar, ter um nível um pouco mais elevado, pode oferecer melhor mudando de carreira. E isso não acontece, de certa maneira, frustra aos funcionários, em particular do setor de saúde do nosso hospital. Sim. Embora exista uma minoria destes profissionais que atropela a ética e deontologia e a falta de empatia no atendimento dos pacientes, não podemos deixar de lado a maioria destes profissionais que se esmeram, trabalham e fazem de tudo para salvar vidas em meio a vários desafios, como é o caso da mudança de carreira, falta de equipamentos adequados para atender a várias doenças, medicamentos, salários, entre outros desafios que afetam esta classe. O chefe dos serviços de urgências de adulto no Hospital Central de Maputo aponta desafios. Aqui no serviço de urgência de adultos, particularmente neste serviço, nós recebemos em média, depende da época, né? E nos momentos, no inverno, a nossa média é de 200 pacientes por dia. No verão, nós recebemos em média
300 pacientes, mas temos dias que temos recebido 400, 450 pacientes por dia. Mas a média no verão é de 300 pacientes por dia. Dino Lopes diz que a sobrecarga é enorme, visto que diariamente recebem pacientes que preferem o HCM aos centros de saúde dos seus bairros e nem todos apresentam-se em estado crítico, mas exigem o mesmo nível de resposta no atendimento em relação aos mais graves. Nos sentimos muito pressionados. O esperado era não estarmos, uma vez que somos uma unidade do nível quaternário, uma unidade de referência, só estaríamos a receber pacientes vindo via transferência, bem coordenados, ok? Mas não é isso que acontece necessariamente, porque os doentes não seguem aqueles que são os níveis de hierarquia, níveis de atenção. Era suposto que os doentes fossem primeiro para as unidades sanitárias próximas das suas casas, digo posto de saúde, centro de saúde, e subsequentemente hospitais gerais, provincial e por fim o hospital central. Mas não é o que acontece na atualidade. Nós recebemos muitos pacientes que vêm quase toda a província de Maputo, não necessariamente nos pacientes que vivem ao redor do Hospital Geral no bairro Canfumo. Isso nos pressiona muito. Dos inquéritos que nós temos feito, por que eles não aderem às unidades sanitárias que estão próximas das suas residências? Dizem que lá o atendimento não é adequado, não fazem análises, falta medicamento. São a maioria das queixas que nós recebemos nesse momento. E nós não proibimos o atendimento a esses pacientes, não negamos. Mas nos sufoca. Essa média que eu referi de 300 a 450 pacientes por dia, com o número de recursos humanos que nós temos aqui no serviço, fazemos muito esforço para responder atempadamente. Então, o que isso acarreta? Acarreta muito tempo de espera para o paciente, porque a expectativa do doente quando está no serviço de urgência, ele é um doente. Na ótica do médico, ele vai dizer que a sua doença não é grave, eu vou te atender daqui a 6 horas ou 7, dependendo da demanda do dia, porque há doente mais grave que nós damos prioridade. Mas o doente não vai entender isso. Ele está doente, quer ser atendido logo na primeira hora e resolver o seu problema. Então, o que nós fazemos como serviço de urgência? Nós temos um instrumento de estratificação de risco, para não corrermos também o risco de deixar o doente grave por muito tempo na sala de espera. Então, nós fazemos a triagem. O doente vermelho é o doente mais grave, que é atendido de imediato. Temos doente que é estratificado com a cor laranja, esse é atendido máximo até 30 minutos. Depois temos o amarelo, que é atendido até 2 horas. E por último temos doente verde, que não é grave, que é atendido até 6 horas. Então, só para perceber, atendendo que é uma unidade de nível quaternário, era suposto que o doente do nível o doente verde e o amarelo, que são doentes não graves, não serão atendidos nessa unidade. Deverão ser atendidos nos postos de saúde, centro de saúde. Mas não, eles vêm diretamente. Mas como nós não temos nenhum instrumento que nos defenda para mandar voltar para casa, para outra unidade, nós acabamos atendendo. Há essa necessidade do Ministério, de todo o Sistema Nacional de Saúde, organizar os níveis de atenção e deixamos a mensagem nos bairros, nos distritos municipais, para onde o cidadão deve se dirigir em primeira instância quando está doente. Então, estamos a referir dos cuidados de saúde primário. Nós não fazemos parte dos cuidados de saúde primário, nós estamos no nível quaternário. É para mais nível assistencial, para toda a situação que o cuidado de saúde primário não consegue atender.